Fala, rapaziada, boa tarde a todos nós, boa tarde, que Deus abençoe nosso sábado aí, que Deus ilumine a vida de cada um de nós, de nossos familiares. Pessoal, Flamengo em pauta, bem-vindo aqui ao canal Foco Rubro Negro. Vamos aqui comentar e opinar sobre o Flamengo aí, o que é que está acontecendo, o que é que pode estar a acontecer, rodada do final de semana. A gente irá trazer aí algumas informações também sobre o que pode acontecer no Campeonato Brasileiro após essa rodada do final de semana, que será muito importante para o Clube de Regatas do Flamengo. E a gente não pode pensar, pessoal, em hipótese alguma em perder essa partida. Eu já vou começar a falar com vocês aqui a respeito disso. O Flamengo hoje, pessoal, a gente analisando a tabela do Campeonato Brasileiro aí, o Flamengo hoje se encontra na segunda colocação com 18 pontos. Certo? O Palmeiras está com 22 pontos, 4 pontos à frente do Flamengo. Se o Palmeiras vence essa partida contra o Flamengo amanhã, o Flamengo ficará com os 18 pontos, o Palmeiras abrirá 7 pontos de frente. O Palmeiras, pessoal, é uma equipe, todos nós sabemos, não precisamos nem comentar a respeito disso. O Palmeiras é uma equipe muito consistente no Campeonato Brasileiro. Isso não vem de agora, dos últimos anos aí para agora, desde o trabalho, do início do trabalho do Abel Ferreira. Se o Flamengo perde esse jogo amanhã para o Palmeiras, para a gente conseguir recuperar esses 7 pontos vai ser muito difícil. Muito difícil. Então, todo o trabalho do ano do Flamengo, muito se passa da partida de amanhã. Ah, João, por quê? Porque é o seguinte, a diretoria prometeu, desde quando chegou, que fez essa reformulação nova na diretoria do Flamengo, chegou José Boto, trocou o presidente, né? O BAP assumiu. A prioridade do Flamengo sempre foi o quê? O Campeonato Brasileiro. Caso o Flamengo perca o jogo de amanhã, o Flamengo pode terminar, pessoal, essa rodada abaixo do quarto colocado, ou seja, fora do G4. Porque o Ceará, o Bragantino e o Cruzeiro estão colados no Flamengo. Principalmente o Cruzeiro e o Bragantino, que ambos estão com 17 pontos, um a menos do que o Flamengo. E detalhe, o Bragantino enfrenta o Juventude em casa, tá? Então é praticamente, a gente não pode dizer 100% certeza, porque futebol é futebol, né? Mas é praticamente certeza de que o Bragantino vai vencer esse jogo contra o Juventude. Ou seja, se o Bragantino está com 17 pontos, o Bragantino chegará a 20 na rodada. E se o Flamengo perde para o Palmeiras, o Flamengo já cai para terceiro. Se o Cruzeiro vence o Fortaleza, porque o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza fora de casa, aí já é um jogo mais duro, um jogo mais pegado, mais difícil, mas não é impossível também do Cruzeiro vencer. O Cruzeiro, até o jogo contra o Flamengo, era um cachorro morto. E aqui a gente sabe disso. O Flamengo parece que é especialista em ressuscitar quem está para morrer. Clubes que tá para se acabar, o Flamengo vai e ressuscita. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro. O Flamengo perdeu para o Cruzeiro aquele jogo e desde então o Cruzeiro vem fazendo boas partidas. Então, se acontecer do Flamengo perder para o Palmeiras abrirá 7 pontos de frente no Campeonato Brasileiro em relação ao Flamengo e o Flamengo pode terminar o campeonato aí, a rodada do Campeonato Brasileiro fora do G4 do campeonato. O que seria terrível para a sequência do ano do Flamengo, pois poderia desmotivar bastante já para a sequência que pega logo de frente aí o Mundial Interclubes, né? E também começar a murmurar muito mais uma pedida de saída do Felipe Luiz, que na minha opinião seria um erro crasso se acontecesse uma coisa dessa. O Flamengo nos últimos anos vive aí uma troca de técnico terrível. Por isso que a gente não tem nenhum tipo de trabalho consistente nessa equipe, nesse clube. Desde 2019, com a saída de Jorge Jesus, a gente vive com esse tipo de problema. Pede um treinador, chega um, passa 5, 6 meses, não deu resultado, manda embora, traz outro. E fica sempre se iniciando um novo trabalho. Não tem uma consistência dentro dessa equipe para dar uma cara desse treinador, certo?
Curto prazo a gente teve o trabalho do Dorival, que a gente foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, né? E temos outros trabalhos aí também que deu um certo resultado no início. O próprio Rogério Ceni, quando chegou no Flamengo, teve o seu trabalho no início dele muito bem avaliado, né? E a gente teve aquela fatídica vitória que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro assistindo o jogo pelo celular, acredito que vocês lembram, né? Mas no início o Flamengo voava do trabalho do Rogério Ceni. Então a gente tem que ter, pessoal, uma consistência, tem que colocar um treinador, apostar nesse treinador, e não é que tem que ir com ele até o rebaixamento. O Flamengo está bem na tabela de classificação, só não está jogando plasticamente bem e não está atingindo resultados satisfatórios no momento, né? Só que quando o Felipe Luiz assumiu esse clube lá atrás, ano passado, o Flamengo foi campeão. Ou vocês esqueceram que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil? O Felipe Luiz era o treinador. Então a gente tem que dar a confiança necessária para que esse cara trabalhe. E o Flamengo tem que contratar, pessoal. O Flamengo tem que trazer ponta. O Flamengo hoje está necessitando de um ponta que tenha um alto rendimento. O Flamengo hoje não tem esse ponta. O Flamengo tem na equipe Michael, Cebolinha, Bruno Henrique. Não dão o alto rendimento necessário que o Flamengo necessita. O melhor ponta, podem falar o que quiser de mim, o melhor ponta que o Flamengo tem hoje na equipe está lesionado, chama-se Gonzalo Plata. Ele é o melhor ponta que o Flamengo tem hoje. Ele e Luiz Araújo. É os dois melhores pontas que tem, só que os dois jogam na mesma posição. O Flamengo precisa de um ponta esquerda, que jogue ali onde o Michael joga, onde o Cebolinha joga, certo? E a gente tem que procurar esse ponta. Então, se falando aí o Wesley, aquele Wesley que jogava no Corinthians, que está no Al Nassr, é um bom jogador. É um bom jogador. Se ele viesse, iria somar bastante. É jovem, tem explosão, velocidade, finaliza bem, driblador e não toma tantas decisões erradas quanto o Michael vem tomando. Ah, João, você está criticando o Michael? Pessoal, eu sou torcedor do Flamengo, tá? Eu torço pelo Flamengo. Meu time é o Flamengo. A gente teve, nos últimos 5, 6 anos aí de clube, depois de Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, Gabriel Barbosa. Hoje ele saiu, está no Cruzeiro e a vida continua. O nosso Flamengo está aqui ainda. E a mesma coisa vai acontecer com a saída de Bruno Henrique futuramente, com a saída de Arrascaeta. Ninguém joga para sempre. A gente tem que torcer pelo Flamengo. Tem que procurar trazer jogadores que vão dar qualidade e vão agregar ao time de regatas do Flamengo. Então não precisa estar com esse apego demais com o atleta, com alguns jogadores. Se ele estiver rendendo, tudo bem, vale o esforço e vale bater na tecla que tem que permanecer, que tem que renovar. Mas a partir do momento que ele não está dando resultado, cara, e Michael também nunca foi essa supremidade de jogador, nunca foi esse jogador extra classe. Ele teve bons momentos na mão e no comando de Renato Gaúcho. Ponto. Quando jogou aquela final contra o Palmeiras e um pouco para trás no Campeonato Brasileiro. Certo? Ali ele foi muito importante para o clube de regata do Flamengo e ali ele apresentou um pouco de futebol, muito futebol, diga-se de passagem, quando ele jogava no Goiás. Dali para frente, pessoal, ele não conseguiu mais desempenhar. Ele não conseguiu mais performar. Isso é fato. O Flamengo precisa de ponta. Cebolinha teve o melhor momento nas mãos do Tite. De lá para cá ele não conseguiu mais, vem convivendo com lesões. E quando retorna não tem tempo para conseguir desempenhar esse futebol, sendo que a torcida não pega no pé, porque passam vários jogos e ele não performa da maneira que tem que performar. Ele não foi nem de longe aquele atleta que ele foi no Grêmio. Nem de longe, nem de longe. No Grêmio ele voava. Ele era um baita jogador no Grêmio. No Flamengo, teve momentos de altos e baixos, mas nem de longe ele foi aquele jogador do Grêmio. Nem de longe. Então a gente tem que trazer pontas. E tem que trazer, principalmente, um meia que seja reserva do Arrascaeta. O Flamengo hoje precisa de um meia que seja reserva do Arrascaeta.
O Felipe Luiz já deixou claro que não coloca o De La Cruz para fazer papel de meio armador. Já deixou claro. Arrascaeta, muitas das vezes, foi reserva para o De La Cruz na seleção do Uruguai. Muitas vezes. Certo? Só que na cabeça do Felipe Luiz, ele não funciona trabalhando como meio armador, o De La Cruz. Para o Felipe Luiz, é mais interessante ter o De La Cruz vindo de frente, olhando o jogo de frente, pegando a bola como segundo homem de meio de campo, fazendo dupla com o Eric Pulgar. Ele já deixou claro isso várias e várias vezes. Não adianta a gente estar aqui tentando debater. Ah, mas De La Cruz está para jogar, dá para ser o reserva do Arrascaeta. Não vai ser, porque o treinador não entende dessa maneira. E cabe a nós apenas entender isso. Cada treinador tem sua maneira de trabalhar. Se é ele que está no comando hoje, o Flamengo tem que achar maneiras de trazer um jogador que se enquadre às características que ele procura, para que coloque esse jogador para fazer esse papel na ausência do Arrascaeta. E o Flamengo já está se movimentando no mercado, certo? Atrás desse atleta. Mas temos que esquecer essa questão do De La Cruz jogar como meio armador. Não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer. Tá bom? Então, pessoal, o Flamengo no jogo de amanhã é super importante a vitória. No máximo, se não conseguir a vitória, conseguir um empate. Porque se conseguirmos uma derrota, se conseguirmos ser batidos pelo Palmeiras amanhã, a coisa pode ficar muito complicada, pode se instaurar uma crise muito grande no Flamengo. Tá? Porque podemos ter aí uma caça às bruxas, estourar em cima do Felipe Luiz às vésperas de um jogo importante de Libertadores, onde precisamos vencer para se classificar. Tem muita gente falando aí, ah, o Flamengo já está classificado. O jogo não foi jogado ainda. Não estamos em situação e nem em posição de estar falando que já estamos classificados. O jogo não foi jogado ainda. No campo é 11 contra 11. Contra o Central Córdoba aqui também, no Brasil, falaram isso. Que o Flamengo iria meter uma goleada no Central Córdoba e o resultado todo mundo já sabe. Né? O resultado todo mundo já sabe. Então temos que ter consciência. Se tivermos consciência, pé no chão, jogar bola de verdade, a gente vence a partida. Mas se entrarmos com salto alto, podemos se complicar e ter aí um dos maiores vexames da história, dado em conta o grupo o qual entramos na Libertadores da América, e cairmos nesse grupo será um dos maiores vexames da história do Clube de Regatas do Flamengo. Isso pode ter certeza. Então, pessoal, estamos aí. Escalação provável de amanhã, para o jogo de amanhã: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar e e Everton Araújo, tá? Arrascaeta, Luiz Araújo, Gerson, Cebolinha e Bruno Henrique. Ah, João, e o Pedro? O Pedro provavelmente, pessoal, por conta da sua lesão, será poupado de jogar os 90 minutos desse jogo. Ele irá entrar, acredito eu, no decorrer do jogo, mas não começará como titular. E se começar por titular, como titular, não joga os 90 minutos, por conta do gramado, da grama. Entendeu? Que é sintético, é um solo mais duro e pode prejudicar aí na recuperação do nosso atacante. Então isso também vai ser crucial para a recuperação do Pedro, para que ele chegue um pouco melhor no Mundial. Muitas pessoas vêm criticando aí o Felipe Luiz por não estar utilizando o Pedro constantemente, ficando de fora aí de alguns jogos considerados importantes da equipe, mas é sobre isso, é sobre a recuperação desse atleta. Temos que lembrar que o Pedro, ele estava previsto para voltar depois do Mundial. Ele retornou antes. Entendeu? Ele estava previsto para voltar depois do Mundial.
E ele conseguiu retornar antes. Então a gente tem que dar esse tempo para que ele consiga pegar ritmo de jogo, confiança também, porque não é fácil. A lesão que ele passou foi uma lesão extremamente delicada, né? Muitos jogadores nem sequer se recuperar de uma lesão dessa totalmente se recupera. Então a gente tem que dar esse tempo para poder ele se recuperar. Então, pessoal, não julguem o Filipe Luís porque ele está fazendo sempre o melhor para o atleta também. Lembramos que ele foi atleta. Ele sabe a dificuldade que é certas lesões para que a gente tenha um retorno e comece a jogar desempenhado em alto nível novamente. Então a gente tem que ter isso na cabeça. Então, pessoal, é isso. A escalação está aí para vocês. Passei para vocês aqui minha opinião a respeito de alguns temas aí que vem sendo comentado no Flamengo. A importância desse jogo de amanhã é altamente importante, uma vitória. Se não conseguir a vitória, no máximo um empate, porque se vier uma derrota, pode ser muito, muito prejudicial ao Flamengo para o decorrer da temporada. Então, um abraço no coração de cada um. Estamos aí, foco rubro-negro aqui na área. Tá dada a minha opinião. Curte, compartilha com seus amigos e familiares e vamos junto aí que amanhã tem batalha, amanhã tem guerra contra os palmeirenses. É nóis.